DNA. José Quintana Júnior. Olá, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou o jornalista José Quintana Júnior. O DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe. A produção é de Tatiane Palman. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. E a gente sempre reforça que, além da Rádio CDN, você também pode nos conferir pelo nosso canal do YouTube do Grupo Diário ou pelos canais 26 e 526 da NET, a TV Diário. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1981. A invenção do post-it, adesivo de recados no mundo. No Brasil, Pelé recebe o título de atleta do século. Em Santa Maria, é criado o curso de comunicação visual, hoje desenho industrial, na Universidade Federal de Santa Maria. Em termos de falecimentos, nós tivemos a perda de Glauber Rocha, cineasta brasileiro. Nascimentos: Beyoncé, cantora; Felipe Massa, piloto de Fórmula 1; Sabrina Sato, atriz e apresentadora; Ana Hickman, modelo e apresentadora. E no dia 15 de dezembro de 1981, nasceu a nossa convidada de hoje, Marina Calegaro, advogada, vereadora aqui de Santa Maria. Uma breve apresentação. Marina é advogada, vereadora e feminista, natural de Santa Maria, cresceu em Santiago. Sua caminhada na política começou muito cedo, ainda criança, mostrando gosto pelo caminho da política. O momento que lembra ter marcado sua indignação foi quando notou que na escola nem todos os colegas tinham condições de ter uma mochila escolar, por exemplo. Seu pai era militante e isso teve grande influência em suas escolhas. Formada em Direito pela Universidade Franciscana, trabalhou na gestão da Prefeitura Municipal de Santa Maria na gestão do prefeito Valdeci Oliveira. Após, passou a atuar como assessora parlamentar do então vereador Loreni Maciel, como assessora da diretoria legislativa da Câmara. No segundo mandato de Valdeci, trabalhou na Procuradoria da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Atualmente, além de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, Marina faz parte do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e coordena na região centro do estado a Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios. Na Câmara de Vereadores e Vereadoras, atualmente preside a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e faz parte da Comissão de Constituição, Justiça e Ética e Decoro Parlamentar. Vereadora, seja muito bem-vinda ao programa DNA. Obrigada a todos os ouvintes, que nos acompanham, a ti, né, Quintana, por estar nos recebendo nesse programa. A gente fica ouvindo, né, as histórias e passa um filme na cabeça da gente, né, de tudo que aconteceu desde o nosso nascimento até agora. Então é tão importante, tão legal. Parabéns por esse programa, né, por mais esse importante canal de comunicação tá falando um pouco nas nossas vidas, que é tão interessante, tão legal mesmo. Vereadora, vamos falar um pouquinho sobre a sua infância. A senhora é natural aqui de Santa Maria, mas tem uma passagem pelo município de Santiago. Como é que se deu? Com que idade tu foi para Santiago? Como é que foi a infância e quando que tu retornas para Santa Maria? Sim, só fazendo uma correçãozinha ali, talvez assim, eu nasci no dia 15 de novembro. Ah, não de dezembro. Não de dezembro. Erramos no roteiro aqui, mas... Não tem problema, imagina, uma falhazinha. Porque é uma marca, né, da minha história também. Acho que você mistura um pouco com a minha relação política, eu vejo, porque é o dia da proclamação da República. Exato. E eu, na verdade, a minha mãe, né, é daqui de Santa Maria e o meu pai de Santiago. Natural de Santiago. E meus pais se conheceram em Santiago, né? E daí acabou nascendo a Marina, né? Que tá aqui. E eu nasci aqui porque a minha mãe também tinha um pouco da história de vida dela aqui. A mãe morava aqui, né? Então acabei no último mês de gestação da minha mãe, a mãe ficou aqui para esperar, né, o parto, e acabei nascendo aqui, mas logo nos primeiros dias de vida
Meus pais moravam lá no interior de Santiago, na verdade não era na zona urbana, né? Era na zona rural que meu pai morava, que meu pai era engenheiro agrônomo, né? Se formou aqui em Santa Maria e regressou para a cidade dele e foi trabalhar na zona rural. E eu morei na zona rural até os meus 12 anos de idade, né? Então, estudei em escola rural, eu sempre gosto de contar que eu estudei numa escola que é as Brizoletas, né? Chamadas Brizoletas, que foi quando o Leonel Brizola construiu várias escolas, né? E eu estudei numa dessas escolas. E por essa razão, a minha infância, eu vivi no interior de Santiago, mas sempre com aquela relação, né, com a cidade de Santa Maria, porque a minha mãe tinha a família dela aqui, muito presente, a gente sempre vinha nas férias, passar as férias em datas comemorativas aqui. Então a minha infância também se confunde com a nossa cidade de Santa Maria, e eu nasci aqui, né, nasci aqui. Quando tu pensa na infância, assim, o que te vem à cabeça, ainda mais no interior, assim, de uma forma saudosa? Eu penso em valores diferentes, sabe? A vida no campo, ela te remete a outros valores. E penso que muito da minha luta por igualdade, pelas questões voltadas para a questão social, advém da minha história de infância, né? Eu tenho uma lembrança muito forte da minha família, porque o núcleo principal que eu convivia eram os meus pais, né? Eu fui uma criança muito solitária, na verdade, na infância, até meus 4 anos de idade, porque a minha casa era no meio do campo mesmo, né? Então eu brincava muito sozinha, né? Nem energia elétrica nós tínhamos naquela época, então eu passei por isso também. E depois que veio meu irmão, né, que quando eu já tinha quase 4 anos de idade, que eu tive um companheiro mesmo para brincar, para dividir na rotina diária, né? E eu penso que os meus valores sociais que eu carrego até hoje, as minhas lutas por igualdade, por justiça, muito advém daquela minha história de criança, né? Mas eu tive os primeiros anos de vida foi muito ligado aos meus pais. Porque eu não tinha criança tão próxima para brincar, um vizinho, era muito difícil, era mais distante, né? E então eu lembro muito disso, mas eu penso que foi uma infância maravilhosa. Queria eu dar essa infância para Maria Vitória com outros valores, com outras razões de viver. A vida no campo, ela te remete muito a isso. E valores que talvez sejam diferentes e que me fizeram lutar por tudo isso que eu acredito. Em relação a até uma passagem que a gente cita na apresentação da vereadora Marina Calegari, que um dos momentos que te marcou assim em relação à política foi em relação à indignação que nem todos os colegas tinham condições de ter uma mochila. Como é que se deu isso? Que essa tua percepção com que idade que foi em relação a condições desiguais em relação entre os próprios colegas? Foi na primeira série que daí eu comecei a conviver mais com as crianças, porque daí tinha aquela proximidade com as crianças locais, né? A minha escola ficava 3 quilômetros da minha casa, era um pouco distante, era difícil de ir, eu tinha dificuldade, porque às vezes chovia, eu ia de todas as formas, né? Até de trator eu ia pra escola, porque era difícil, às vezes muito barro, muita chuva pra fora, né? E o que acontecia? Tinha pessoas que viviam em situação de muita vulnerabilidade social, né? Muita dificuldade. E eu, naquela época, era uma menina que tinha alguns privilégios, que era ter uma mochila. E eu me lembro que a minha avó era professora aqui em Santa Maria e todos os netos dela, ela dava o material escolar. A minha avó paterna, Irene, é o nome dela. Mãe da minha mãe. E ela dava o material escolar. E ela me deu uma mochila com uma merendeira, que era dos ursinhos carinhosos, vermelha, pra ver como marcou a minha vida. E eu cheguei na escola e vi uma menina carregando os cadernos num saco de açúcar cristal, que era muito marcante aquele saco, sabe? Azulzinho. E sempre me marcou aquilo. E eu fiquei muito, muito indignada com aquilo. Eu até me emociono de falar. Por quê? Porque aquela menina não tinha uma mochila que nem a minha. E aquilo me remetia a algo que era desigual. E eu acreditava já
que a gente tinha que ser mais igual, que a gente tinha que ter mais direito. E isso me marcou muito a minha infância e eu acho que marca muito a minha história de vida e as minhas lutas por igualdade. Ali tu acendeu o espírito político em ti. Eu penso que sim, porque o meu pai discutia muito política e falava de política já, e era um momento onde nós estávamos vivendo um cenário, né, retomada das eleições, e eu já me envolvia com aquele processo. E naquele momento teve eleições municipais, eu estava acho que na 4ª série, na 5ª série, e o meu pai se envolveu muito nas eleições e eu também me envolvi, assim, ajudando ele a fazer campanha. Inclusive a minha diretora na época, se ela escutar essa entrevista, ela vai lembrar que ela achou que não era correto o que eu estava fazendo, né? Fazendo campanha, ajudando meu pai a fazer campanha para o prefeito da minha cidade, Santiago, né? Onde eu morava. E ela me reprimiu e o meu pai lá foi, conversou com ela da importância das crianças também se envolverem e ela permitiu que eu fizesse campanha na escola e na 5ª série eu decidi que eu queria em algum momento da minha vida concorrer e eu dizia que ia ser vereadora e né, já nunca imaginei na minha vida que isso ia se materializar e acontecer mesmo e foi o que aconteceu. Mas o teu pai chegou a exercer alguma função pública eletiva, digamos assim, concorreu a algo? Não, meu pai sempre foi uma liderança comunitária né, que tinha ali envolvimento com a igreja, com o círculo de pais da escola onde a gente estudava, sempre teve, né, esse espírito de liderança. Então eu penso, ele nunca concorreu, mas ele sempre teve e sempre gostou muito de debater, de conversar política. E eu penso que foi ele mesmo que me estimulou, né, a estar nessa caminhada também. Ou seja, essa questão, vamos dizer assim, de participação, até mesmo uma certa militância, tu te espelha no teu pai, então? Me espelho muito nele, nessa militância, porque embora ele não tenha concorrido, né, ele me estimulou a gostar da política, a estar participando, a estar envolvida. Ele não tinha identificação com a mesma sigla partidária que a minha, né, mas ele tinha visões sociais. É um partido que surge muito forte nos anos 80. Né? Exatamente, Na época ele tinha mais ligação com o MDB, né? Sim. E tu fica em Santiago até que idade? Eu fico em Santiago até os meus 12 anos, que daí eu vim para Santa Maria, né, morar com a família da minha mãe. Eu tinha muita dificuldade para estudar, porque até a 5ª série eu tinha essa escola que era 3 quilômetros da minha casa, que era próxima. E depois a escola ficou muito distante, eu saía de casa às 6 horas da manhã para estudar. Eu era a última aluna a ser largada em casa pelo transporte público que nós tínhamos. Era um ônibus que levava as crianças para a escola mais distante, que ficava num distrito de Santiago. Eu morava na localidade, chamava Monte Alegre o nome, e eu estudava na Vila Florida, que era o 3º distrito de Santiago, a partir da 6ª série. Só que era muito distante, eu tinha que levantar às 5 da manhã para pegar o ônibus 6 horas e chegava em casa 2 horas da tarde. Eu passei muita dificuldade naquele ano e os meus pais optaram que eu viesse estudar em Santa Maria e morar com a minha avó materna, né? Que eu ia estudar numa escola mais próxima da minha casa, não ia passar tantas dificuldades como eu estava passando. Uma das características do DNA, Marina, é que ele passa muito rápido. E o nosso primeiro bloco já foi. Já foi! Então a gente, no próximo bloco, a gente vai contar um pouquinho dessa tua época da adolescência, como é que foi esse processo de transição aqui em Santa Maria, pode ser? Claro! Vamos então para um breve intervalo, em seguida voltamos com o programa DNA. Conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você.
O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da Rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55 3214 2814 e deixe a família Saúde e Paz cuidar de você. CDN, a rádio do Grupo Diário. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 10% no restaurante de Torriani. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Movimento Rio Grande contra a Fome, combate à violência contra a mulher, defesa do SUS e dos profissionais da saúde, diálogo e mobilização para valorizar o piso regional, mais cultura e mais debates na capital e no interior do Rio Grande. Em 2022 e neste começo de 2023, a Assembleia Legislativa Gaúcha fortaleceu a democracia, a diversidade e a solidariedade, contribuindo para gerar menos indiferença e mais igualdade. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos, educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente, e eu sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, a nossa vereadora Marina Calegari. Lembrando que além da Rádio CDN, você também pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube do Grupo Diário e pelos canais 26 e 526 da NET, a TV Diário. Vereadora, a gente estava falando um pouquinho sobre a tua infância, né, no interior de Santiago, e tu teceu inclusive detalhes, né, do campo, do interior, e inclusive a dificuldade de acesso à escola em relação à distância, etc. E em função disso, tu vens a Santa Maria com uma idade bem jovem, né? Com 12 anos ainda. Então, tu estavas falando nisso no fim do primeiro bloco, que tu vem morar com a tua avó, ou seja, tu acaba se distanciando dos teus pais. Eu imagino que isso não tenha sido muito fácil, né? Não, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu era muito apegada, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe também, né? E, claro, a mãe é aquela pessoa que tu fica a rotina do dia a dia toda. Eu ficava muito com a minha mãe, tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Foi bem difícil essa ruptura.
né? E a minha mãe e meu pai, no fim, depois de 2 anos que eu tava aqui, eles se separaram, né? Ela veio embora pra cá. Mas naqueles 2 anos que eu morei com a minha avó, foi um processo bem difícil de distância, né? Eu ia todos os finais de semana quase para Santiago. Mas eu tinha uma sorte muito grande, que eu tinha uma pessoa que morava aqui em Santa Maria e que tinha uma propriedade próxima à minha casa e que ela vinha e voltava todos os finais de semana. Então eu tinha essa carona. Eu tinha uma história também, que eu ia todos os finais de semana. Então eu tinha essa oportunidade de ver a minha mãe. Mas quando eu chegava, eu arrumava minhas roupas e chorava e lembrava da minha mãe, né? Com saudade, porque o filho sempre aquele apego com a mãe, né? Não que eu não tivesse saudade do meu pai também, né? E do meu irmão, que lá morava. Então, a gente foi bem difícil. Mas foi um processo também importante na minha vida, de amadurecimento, de crescimento, né? Enquanto ser humano, que também nos torna mais independentes, né? Então, marca também isso. Que lembranças tu tem dessa fase da vida aqui em Santa Maria na adolescência, a partir dos 12 anos de idade? Como é que foi o processo de adaptação? Eu estudei numa escola municipal aqui em Santa Maria, estudei na escola Dom Luiz Victor Sartori. Então eu tenho uma lembrança muito rica desse momento ali no bairro Nonoai. Eu era muito uma pessoa que consegui fazer amigos logo. Então tenho pessoas que eu conheço, que até hoje eu conheço em função deste período que eu estudei nessa escola. Era uma escola onde a gente criou muitos vínculos de amizade, aprendi muitas coisas. Então foi um período muito bom para mim, sabe? De aprendizado também, de ligação com a nossa cidade. E era uma escola municipal. E eu gostei muito daquele período que eu morei aqui. Lembro da minha avó. A gente morava mais 2 primas com a minha avó, que estudavam de Tupã. Então, a Carolina e a Réia. Então, as 3 netas vieram morar aqui, estudar aqui no mesmo tempo. Elas já a minha outra, a Réia, estudava no Silon Rosa. Então, tem isso também com as primas, porque a gente tinha uma convivência muito forte. Como irmãs, né? Até hoje a gente tem uma convivência muito forte. E como que vai surgindo, se moldando na adolescência a figura da Marina, que vai indo para um caminho do mundo jurídico, né? E também do mundo político. Tu me confessaste no intervalo que até tu escolhe um partido para ti ainda na adolescência, né? Sim, daí eu terminei, né, o ensino fundamental, fui pro ensino médio, né, naquela época o 2º grau, né, que a gente dizia. Estudei na escola Silon Rosa. Daí a minha mãe já estava vindo para Santa Maria, né? E ali veio o despertar da política, porque também dentro daquele contexto social que nós vivíamos, né? Que eu via as desigualdades muito presentes. Eu já enxergava isso na sociedade. Estudei numa escola municipal, onde também era muito presente isso. E quando vim para a cidade de Santa Maria, né? E no Silon Rosa não foi diferente. Tu via as desigualdades que ali tinham. Era uma escola onde tinha uma inserção de pessoas com um pouco mais de condições. Era uma escola era uma das principais escolas do estado, né? Mas ali tu já via as desigualdades e via as dificuldades da minha mãe, que morou no campo, uma mulher que foi com 19 anos pro campo, regressar com 30 e poucos anos. Quais eram as oportunidades desta mulher que não tinha estudado, que tinha se dedicado à família? Então isso já me remetia a um processo difícil. E ali vem também a luta das mulheres no meu DNA, né? Então, muito disso me faz acreditar que o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores poderia fazer com que nós fôssemos representados, aqueles que tinham dificuldades, né, que viviam situações difíceis na sua vida, que para buscar espaços na sociedade, como uma mulher que veio do interior, conseguiu um emprego digno, sem muita escolaridade. Tudo isso eu via no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, uma possibilidade de buscar essa igualdade. E foi aí que eu me identifiquei
Com meus 16 anos, eu já me identifiquei com o partido, me identifiquei pelas lutas do partido, né? Porque normalmente a gente se identifica por lideranças políticas, se vincula a lideranças para depois se vincular a um partido. Muitas vezes é isso. E eu não, eu já via isso no PT, né? Então, por essa razão, eu me propus a, com 16 anos, tirar meu título de eleitor para ter direito de votar nas eleições. E logo depois tive a oportunidade de votar no Olívio Dutra, que foi nosso governador do estado, no Lula, que não ganhou naquele momento, né? Mas votei no presidente Lula. E acreditando, né, que o partido iria trazer toda essa inclusão social que a gente tanto espera, né? A gente tem mais alguns quadros no programa aqui, mas antes desses próximos quadros, o que tu vê, assim, de principal mudança em relação ao começo da forma de tu enxergar a luta feminista, a questão de luta por igualdade nos anos 90 ainda, e essa realidade hoje, 2023? Eu vejo que hoje, embora ainda o cenário não seja numa perspectiva que nós gostaríamos, né, de uma sociedade mais paritária, né, onde mulheres ocupem 50% dos espaços de representatividade, mas hoje há mais representatividade feminina, né, não só nos espaços eletivos, mas dentro do contexto da sociedade, espaços de liderança. As mulheres hoje assumem, né, a exemplo agora do governo Lula, ministérios importantes à frente de decisões importantes. Elas assumem cargos de gestão em empresas, né? Mas ainda há uma discrepância ainda as mulheres não estão como nós gostaríamos, mas há uma evolução, né? E há uma evolução no que se refere ao debate por temas que não eram debatidos. Hoje nós estávamos conversando a questão das mulheres que sofrem violência, assédio. Hoje há uma evolução na própria legislação, né? Quando eu me formei em Direito, há 17 anos atrás, se instituía a Lei Maria da Penha. Então, se nós formos ver, há uma evolução da legislação. Hoje há uma lei que ampara as mulheres na questão do assédio. Há uma divulgação maior, né, de combate a tudo isso que a gente entende que não é positivo para a sociedade, né? Então eu penso que no que se refere ao feminismo, há sim uma evolução dos anos 90 para cá, né? E tudo é uma luta de nós mulheres, de conquista de espaço. Eu estar aqui ocupando esse espaço hoje é uma luta de outras mulheres que me antecederam, é a minha luta que faz com que eu esteja aqui tendo esse protagonismo, outras mulheres se espelhando e sabendo que elas podem ser mães, como eu hoje, mãe da Maria Vitória, que elas podem ser advogadas, que elas podem estar ocupando o parlamento e outros locais de representatividade, como as associações comunitárias aqui em Santa Maria. Muitas são lideradas por mulheres. Então é isso que a gente espera, e eu acho que há uma evolução. A sociedade caminha para isso. Se tu fosse falar com a Marina de 16 anos, que estava começando aquela veia política, tu ia dizer, que vai valer a pena. Tenho certeza disso. A gente precisa debater a política, na política que a gente constrói esses espaços, que constrói uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, mais inclusiva, que é o que a gente espera. Vale a pena. Lembra que eu te falei que o programa passa rápido? Eu em seguidinha já tenho que chamar intervalo, mas antes, vereadora Marina, a gente tem um quadro aqui no programa DNA que a gente chama de o diagnóstico sobre o convidado, sobre o entrevistado. A gente espera que o entrevistado fale sobre si, conte os detalhes da sua vida, mas também há especialistas na vida de Marina Calegari. Então a gente vai rodar os primeiros 3 especialistas antes de chamar o intervalo. Então tá. Marina, amiga, comadre, um exemplo de mulher, de força, de garra. Hoje em dia se encontra como vereadora de Santa Maria, fazendo um belíssimo trabalho em ajuda sempre ao povo de Santa Maria. Parabéns, um beijo, é muito especial para nós todos. Ela é uma jovem advogada, bem competente,
ela advogava para uma parte, eu para outra, num processo até que, se não me falha a memória, formalizamos um acordo e nasceu daí uma amizade, e eu tenho um respeito muito grande pela Marina. Aí, em seguida, ela foi candidata a vereadora na primeira eleição, não se reelegeu, fez uma boa votação, até porque foi um prazo bem exíguo de candidatura, a gente sabe que sem recursos, uma coisa sacrificada, mas ela conseguiu desenvolver um ótimo trabalho. A Marina é assim, é uma pessoa bem dedicada, bem competente, ela vai de cabeça, com garra naquilo que ela faz, ela não faz uma coisa por fazer, ela faz por acreditar naquilo e ter certeza do resultado, daquilo que ela vai fazer, que seja um resultado favorável, que seja algo que vá beneficiar as pessoas, porque ela é muito preocupada com as pessoas, ela é uma pessoa assim, ela está toda hora visitando, sabendo o que precisa, vendo as necessidades, para ver o que pode ser feito para auxiliar as pessoas. E assim, a Marina se elegeu vereadora, com o nosso apoio também, tínhamos certeza que a Marina seria eleita, embora uma eleição, claro, a gente só sabe o resultado depois que são contabilizados os votos, né? Votos da urna eletrônica, a qual confiamos e acreditamos, tá? Não temos nada a opor. E a Marina é assim, essa garra, essa vontade. Olá, meu nome é Jairo Martins. Sou amigo da Marina Calegaro há mais de 25 anos, cabeleireiro dela há mais de 25 anos, e por último ela me deu a graça de ser compadre dela. O que falar dessa grande mulher que está sempre lutando por nós, pelo povo de Santa Maria, está sempre fazendo um trabalho bacana, uma mulher digna, uma mulher forte, que eu admiro muito e tenho muito, muito orgulho de ser amigo dela. Amo muito. É uma grande amiga, uma grande companheira e tenho certeza que sempre vai ser assim. Conheço, como disse, há mais de 25 anos e então eu posso falar que eu conheço a Marina Calegaro. É uma grande pessoa, um coração enorme, sempre disposta a ajudar as pessoas. Muito obrigado pela tua amizade, minha amiga. E conheceu os 3 depoimentos? Sim, grandes amigos, parceiros, né? Tão bom, a gente fica emocionada de ver o quanto essas amizades transformam a vida da gente, fazem com que a gente acredite cada vez mais nesta luta. E é muito importante, né? Os amigos da gente são tudo, são a nossa família também. Fica tranquilo que esse dia tem mais DNA com a Marina Calegaro, mas antes nós vamos para um breve intervalo, esse dia nós voltamos. Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Cooperar é unir forças. Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. Verão, solzão e esse calor todo combinam com a
açaí bem gelado, com tudo que a gente mais gosta. E a Santa Açaiteria está preparada para te atender com muitas delícias. Além do saboroso açaí, contamos com milkshake, sorvetes e muito mais. Na Avenida Elvio Basso, em frente ao Supermercado Beltrame e no bairro T. Neves. Siga-nos nas redes sociais, @Santa Açaiteria e faça seu pedido. Santa Açaiteria. Viva momentos especiais. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. José Quintana Júnior. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Siga ao lado da nossa convidada de hoje, a nossa vereadora Marina Calegaro. Sempre lembrando que, além da Rádio CDN, você também pode conferir o nosso programa pelo canal do YouTube do Grupo Diário e pelos canais 26 e 526 da NET pela TV Diário. Vereadora, antes de nós falarmos sobre os últimos passos, antes de ingressar no nosso Legislativo Municipal, vamos falar também sobre a carreira, que a senhora é advogada, né? Como é que se deu esse processo? A senhora falava da adolescência, do começo de uma militância, né? Até uma espécie de não digo de dom, mas de uma situação que já estava escrito que seria o destino, digamos assim, uma luta, né? Como que isso vem se somar também ao mundo jurídico, ao mundo do direito como escolha profissional? Eu, na verdade, com 18 anos, né, eu comecei a trabalhar em Santa Maria, mas fui comerciária, eu cheguei a fazer cursinho 1 ano só, me dedicando, depois que eu saí, né, do Silon Rosa, fiz cursinho por 1 ano, cheguei a prestar vestibular para fisioterapia e depois eu descobri que não era
cheguei a prestar vestibular, mas na federal eu não prestei vestibular para direito. Cheguei a prestar para outro curso mais próximo, que era administração, e na UF, na curso. E claro, né? O direito é uma coisa que tu vai te descobrindo. Ele não é um curso onde as pessoas, muitas das vezes, não é aquele dom que aflora no momento que tu escolhe. Queriam me abrir o curso. Eu sempre pensava nessa possibilidade. E eu acho que um pouco da minha veia política também tenha me chamado a atenção o curso. E quando eu fui estudando, obviamente que fui me apaixonando pela profissão, fui vendo que havia muitas, dentro da minha perspectiva de vida, coisas que me identificavam, né? E escolhi o direito para seguir aí. E certamente é uma profissão que eu amo, né? Porque busca toda essa igualdade, a justiça social que eu tanto espero, né? Que eu tanto busco. Tu pode buscar, sim, na aplicação das leis, num processo. Então, é muito essa identidade que eu tenho com o direito, né? Então, desde 2006, tu exerce também a profissão de advogada, né? Sim, daí eu até... eu trabalhei um tempo no comércio ainda, fazendo faculdade. Depois fui fazer estágio na chamada exatoria estadual, que é a Delegacia da Fazenda do Estado, né? Estagiei quase 2 anos. Tive a oportunidade também, trabalhei no Banco do Brasil. E também depois trabalhei na gestão do Valdeci ainda na academia, mas não na procuradoria. Eu trabalhava na Secretaria de Obras, na parte administrativa, assessorando ali os secretários, o diretor-geral. Então, me formei trabalhando lá na Secretaria de Obras do município, né? E logo depois, formada, fui convidada, né, para ser assessora parlamentar do Loreni Maciel, né? Ajudando ele já na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, pela experiência, né, na questão da minha formação em Direito. Trabalhei na diretoria legislativa da Casa também. E passei na OAB e fui convidada para trabalhar na Procuradoria do município, na qual eu iniciei minha carreira jurídica, né? Então, tudo isso tem essa... Eu ainda estava na academia quando entrei na gestão do Valdeci, que foi a primeira gestão, né? E iniciei minha carreira jurídica na segunda gestão do deputado Valdeci Oliveira, que hoje toma posse, né, na Assembleia Legislativa do Estado. Parabéns ao deputado, também aproveito. E depois, quando terminou a gestão, eu fui ter a experiência de advogar, né, como advogada procuradora, né, privada, na verdade, né, aí construí a minha profissão como autônoma, né. Perfeito. Bom, antes de seguir para o próximo quadro do Raio X, a gente vai ouvir um pouquinho mais de diagnóstico, né, da vereadora Marina Calegaro. Vamos ouvir mais 2, né, Marcelo Cabala? Mais 2. A Marina, para mim, é muito especial, porque além de ela ser uma grande líder, ela é uma ótima amiga. No parlamento, todo dia é um aprendizado. É muito gratificante trabalhar ao lado dela. Obrigado por toda a sua ajuda e incentivo. Você me faz sentir ser vista, ouvida, e te agradeço por isso. Eu espero que você saiba o quão especial você é para mim. Poucas pessoas têm o privilégio de ter uma amiga tão solidária e generosa como tu és. Muito obrigada pela tua ajuda e apoio. Falar da Marina é muito fácil, né? Eu que conheço ela desde que ela nasceu. Que vivi toda a minha infância junto dela, que a gente cresceu junto, moramos junto na adolescência. E é incrível porque eu lembro muito da Marina durante a adolescência, sempre chorando e se autocriticando, e assim a gente, e já apaixonada, né, dali um tempo pela política, e já apaixonada pelo Lula. E a gente moramos junto durante a adolescência e vivemos muitas coisas juntas, muitas. Hoje eu tenho orgulho de ver a pessoa que ela se tornou,
né? Essa pessoa, essa mulher empoderada, determinada, apaixonada pelo que faz, né? Lutando em várias frentes e representando nós mulheres, né? Eu tenho um orgulho demais, né? De ver a mulher que tu te tornaste. E queria dizer que eu te admiro muito e acho que tu tem um futuro brilhante na política, com toda certeza, e que tu vai poder sempre contar com o meu apoio, né? E a gente te admira demais aqui em casa, tá? Um beijo enorme, te amamos. E esses depoimentos, vereadora? Ah, sim, né? Pessoas muito especiais para mim. A Ana, que é minha chefe de gabinete, uma mulher maravilhosa, que a vida... Eu conheci ela muitos anos atrás e nos reaproximou, né? Há algum tempo, e a nossa ligação se tornou mais forte ainda. E a minha prima, Réia, que eu falei, né, no início, que a gente morou juntas com a minha avó. A gente tem muitas lembranças especiais da minha família, da nossa amizade. É uma irmã para mim, né? Então, é muito bom ouvir o depoimento delas. E vamos ouvir mais dois, então, porque eu tô com medo que a gente acabe não vencendo o tempo do programa. Vamos ouvir mais dois, vamos lá. Marina Calegaro, nossa vereadora, né? Essa mulher cheia de coragem, paixão, determinação, atitude, hoje voz de tantos e tantas. E para mim, além disso tudo, ela é minha prima amiga, minha prima irmã, alguém que eu, além de admiração, sempre contei muito, tenho muito orgulho de tudo que já vivemos juntas, histórias que nos fortalecem, nos unem, situações tão lindas, tão difíceis, né? E hoje sinto muita saudade da convivência, o que a vida adulta acaba deixando às vezes mais uma lembrança, momentos que foram muito importantes aí para nossa construção, para minha construção como pessoa. E te admiro muito na luta pelos direitos sociais, pelos direitos humanos. Eu agradeço muito ter tão próxima alguém, inspiração, potência, força e sempre muito humana. Te amo, prima. Beijão. Olá, minha amiga. Eu estou aqui hoje para deixar esse meu depoimento e dizer que eu tenho muito orgulho da caminhada que você vem traçando dentro da política. Eu sei o que não é difícil para uma mulher ocupar esses espaços, principalmente espaços de poder, e fico pensando o quão difícil deve ser para uma mulher negra. Então, eu trilhei também, estive ao teu lado durante a campanha, estivemos juntas em vários lugares e acompanhei essa tua caminhada de se tornar, né, de querer a vereança. E eu gostaria de deixar aqui um depoimento do que me fez, né, votar na Marina Calegaro, nessa mulher que tem coragem e paixão. O que me fez votar em você foi um depoimento que você deu durante a campanha, falando da sua vida no interior. E este depoimento, além de verdadeiro, ele reflete o que a gente, independente do local onde a gente estiver, a gente não pode jamais esquecer o nosso passado. Então eu gostaria de deixar como recado, dizer para você continuar nesse caminho e que Deus te acompanhe sempre. E esses dois diagnósticos, vereador? O quanto é importante tu ouvir a voz de outras mulheres, né? Falando da tua história, da tua trajetória. A Júlia, minha prima, Maria Júlia, é maravilhosa. A gente tem muitas histórias de vida da nossa infância. A Júlia era uma das poucas crianças que eu brincava lá fora, mas ela tinha uma ligação bem forte com meu irmão, né? Mas eu e nós três brincávamos muito. Ela morou um tempo lá com meus avós, né, paternos, a avó Geni, o avô Sireno. Nós temos histórias lindas da infância também, na adolescência, de amizade, também agora na vida adulta.
Sou madrinha, né, do Enzo, que é filho dela, o primeiro filhinho dela. É maravilhosa. A doutora Noemi também, uma amiga de coração, uma mulher sensacional, né? Que luta também muito dentro daquilo que eu acredito, né? Dessa justiça social que a gente tanto busca, do protagonismo das mulheres também. Uma mulher negra, advogada, potente. Então, é muito bom ouvir elas, assim. Vereadora, assim, esse momento que se tu achar que eu tô nervoso, tu não dá bola, porque eu fico olhando pro relógio. Eu tenho medo de estourar o programa. E tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, conversar, mais atrações. Vamos fazer um check-up. Eu faço uma pergunta e responde a primeira coisa que vem na cabeça. Tá certo? Tá ótimo. Olhando pra trás da tua trajetória, o que mais te orgulha? O que mais me orgulho? O mais, né? Eu acho que o mais me orgulha é essa luta pelas mulheres, pela justiça social, por mais igualdade. Eu me orgulho muito do que a gente conquistou já nesses 2 anos. Eu não imaginava, né, que a gente ia conquistar. A exemplo da criação de uma política de renda que beneficiou 8.111 famílias aqui em Santa Maria. Para mim é um grande orgulho, porque eu acho que resume um pouco de toda essa trajetória de vida por uma busca de igualdade, uma sociedade melhor para se viver. Então, eu tenho muito orgulho do que eu me tornei, dessa representatividade e de tudo que a gente tem conquistado para aqueles que mais precisam. Antes de eu seguir com as próximas perguntas, eu vou ver se vai dar tempo de se vai dar tempo de fazer essas perguntas, né? Porque eu tenho mais 3 diagnósticos, né, Marcelo Cabala, para rodar. Mais 2? Mais 3, né? Mais 3 diagnósticos e, se sobrando tempo, a gente faz mais um ping-pong desse check-up aqui. Tá. Falar sobre Marina me remete a um tempo bastante longo, desde um princípio do seu nascimento, né, do seu desenvolvimento, tantas etapas, depois do início da sua escolaridade, né, no meio rural, onde tinha que se deslocar uma distância de praticamente 4 quilômetros, né, para poder assistir uma aula, para poder ser alfabetizada, mas que acredito que foi um tempo de 12 anos de uma convivência numa comunidade rural em que expressou ou tem hoje na formação dela, para mim, um alto significado, essa convivência, que hoje, na sua formação, na sua conquista, né, como profissional liberal, a área em que atua, hoje como uma pessoa pública que responde por uma sociedade que está sendo cobrada também por essa sociedade, não poderia ser diferente. Vejo nela uma pessoa aguerrida, né, que com o tempo foi se preparando, se conduzindo, conquistando, passo a passo, né, degrau a degrau, com bastante luta, né, com muito mérito. Falar sobre a Marina é agradecer a Deus, a filha que tenho, que me escolheu para mãe, e falar que eu tenho muito orgulho dela, essa mulher maravilhosa que ela se tornou, essa mulher forte, guerreira, né? E essa mãe que está sendo, cada dia me surpreende mais com o amor, o carinho, o zelo que cuida da nossa Maria Vitória. Enfim, 1 minuto é pouco para expressar todo o meu amor e a minha gratidão por ter ela ao meu lado na minha vida, nos meus momentos tristes, bons, né? Que são muitas coisas vividas, muitas emoções, muito amor, muito carinho. E é isso aí. Agradecer a Deus essa filha maravilhosa, que às vezes é até um pouco minha mãe, tá?
tá? Obrigado por vocês terem esse carinho todo com ela. Eu só tenho a agradecer. Um beijo, minha filha, e te amo, te amo, te amo. Você é o melhor de mim. Oi, meu amor, minha esposa, companheira de sonhos, lutas e conquistas. Quero dizer o quanto eu te admiro. Uma mulher batalhadora que luta incansavelmente por mais justiça social em nossa sociedade. Eu te admiro muito e te agradeço por poder estar caminhando ao teu lado e poder estar tendo a oportunidade de participar de toda essa história. Também quero te dizer que você é uma mãe maravilhosa, a mãe da nossa amada Maria Vitória, que é a nossa filha, que é o nosso orgulho. Você é uma mãe sensacional. E sem sombra de dúvidas, a Maria Vitória tem a melhor mãe do mundo e eu tenho a melhor esposa, companheira e amiga que eu poderia desejar. Um grande abraço e beijo e te amo. Vereadora, nós temos um minutinho para entregar o programa. Esse um minutinho é teu. É muito emocionante estar aqui, sabe, Quintana? Eu já imaginava que eu ia me emocionar bastante, até tô me contendo, mas eu achei lindo o programa, assim, porque é uma narrativa da nossa história, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vem acreditando. Eu tenho 41 anos, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Uma por ser a melhor fase por ser mãe da Maria Vitória, né? E eu acho que tudo isso se resume nessa nossa existência, né, aqui na Terra. Eu acredito muito que a gente evolui a cada dia e cada pedacinho dessa história, essa colcha de retalhos hoje que eu ouvi aqui, depoimento de amigos, depoimento da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, fazem com que eu acredite cada vez mais que eu estou trilhando um caminho certo, buscando tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que me fez estar nesse espaço, né? Não só enquanto parlamentar, mas nesse mundo, nessa escolha. Para encerrar, vereadora, só vou citar alguns nomes aqui: a Ana Abreu, João Vargas, Silene Rossi, Jamile Pérez e o João Vargas novamente, que teceram muitos elogios à tua pessoa. Então, os elogios, os comentários estão no nosso canal do YouTube. A gente agradece a sua participação. O programa DNA fica por aqui e convidamos você a permanecer com a nossa programação na Rádio CDN, também pela TV Diário e o nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau.